Bem-vindos ao novo podcast do Caneta ANCAP. Hoje nós vamos discutir sobre vale a pena votar? Eleições são reais? O que está acontecendo? Então vamos lá, porque essa é sempre uma discussão eterna desta dupla aqui, porque eu ainda acredito em eleições, mais ou menos. Discussão de anos. A gente nunca entra em consenso, mas eu acho que é exatamente por isso que é legal, porque dois ANCAPs podem pensar o oposto e dar E tá tudo bem. tá tudo certo. Então vamos lá, contra-argumento. Tá bom. Por que não vale a pena votar? Tá. Tem... Deixa eu ver qual que eu começo por aqui. O primeiro que é perda de energia. Tipo, pra tu votar, o teu voto valer a pena, tu tem que estudar o candidato, né? Porque senão tu vai só votar em um cara aleatório e sei lá, um psicopata que vai roubar todo mundo. Então, tu tem que estudar ele, certo? Tu tem que estudar os candidatos. O problema é que, mesmo que tu consiga estudar um candidato bom, as chances disso aí dar um retorno são baixas, porque a maioria das pessoas não estudam, então tu vai estar votando em um cara que não vai ser eleito e tu basicamente só perdeu o teu tempo estudando para ver se ele ia valer a pena. E ainda mais num país como o Brasil, que a maioria da população é pobre e tem uma falta de educação, eles são mais facilmente manipuláveis. Então acaba que o político que é eleito é o cara que mais é psicopata e mentiroso, né? Que fala que ama os pobres, aí tira uma foto com uma criança passando fome. Então acaba que o que ganha é o mais enganador e não o mais eficiente, entre aspas, porque eu nem acredito que tenha um político eficiente, mas pelo menos alguém honesto. Então eu acho que um dos pontos é esse, é tu perder energia em algo que vai dar um retorno muito baixo. E mesmo que tu eleja um cara, tipo, é só um cara, entendeu? Ele ainda precisa negociar com outros para aprovar algum projeto ou algo do tipo. Então tu tem que passar por várias etapas para valer a pena. E eu acho que se tu focasse essa energia em outra coisa, tu teria resultados muito melhores e mais rápidos. E individuais também. Esse é um dos pontos. Sim. O que Mas tu acha? vamos por um, então. Tá, então, assim, eu acho que para presidente ou cargos assim mais importantes, não precisa estudar muito, né? Porque normalmente é extrema esquerda ou o outro. Então, Sim. independente do que for, não precisa ter muito estudo para saber que é o menos pior, né? Porque para mim, a eleição é uma forma de autodefesa. Então, eu vejo que tu votar no menos esquerdista é sempre a melhor opção. Tu não precisa estudar muito para saber quem é que é o menos esquerdista. Mas, claro, para deputado, essas coisas assim, tu vai ter que te dedicar um pouquinho. Não acho que seja muito tempo que precisa, né? Para se dedicar, para entender o básico do que é o menos pior dos. Porque é o menos pior, é a escolha do menos pior, não é, eu acho que esse cara é foda. Não, ele é menos horrível do que o comunista lá que vai me foder. Basicamente é assim que eu raciocino. Sim. Qual seria o teu próximo? Não, sobre o que tu falou ali, tipo, se eu estivesse falando com um esquerdista agora, um cara de esquerda, não sei se esquerdista é um termo, sei lá, degenerativo, mas se eu estivesse falando com um cara de esquerda agora, ele ia falar exatamente o que tu falou, só que ao contrário. Então, tipo, como é que tu tem certeza que um deputado ou presidente de esquerda é um cara ruim? Tipo, intrinsecamente, como é que tu sabe disso? Porque pro cara de esquerda, o de direita, na verdade, é o ruim, entendeu? Como que a gente sabe Sim. qual deles que é o Não, bom? esquerda e direita são denominações um pouco fracas de qualquer jeito, mas o que eu quis dizer é menos pró-liberdade, né? Um é, Entendi. a esquerda, para mim, representa a falta de respeito à propriedade privada. E votar naquele que tem maior tendência a respeitar a propriedade privada. Entendi. Ou mais próximo disso. Mas ele.
será que ele vai defender a propriedade privada ou ele vai estar só usando esse discurso porque está em alta? Ou ele vai, tipo, ele vai ter um ganho com isso, entendeu? Não que ele realmente acredite nisso. Sim, mas é no papo de se a democracia funciona, mas não é esse, né? Tipo, eu acho que isso não vem ao caso de se a pessoa realmente vai fazer o que ela prometeu. Tu vai Eu acho ter que que. se não vem ao caso, então, tipo, tu tá um cara só pelo que ele fala, não pelo que ele faz necessariamente. Ah, se for a reeleição, se eu já conhecer a pessoa, sim. Mas Sim, quando é a primeira vez, tu não tem como saber, mas ninguém sabe, na real. Tipo, tu isso é verdade. tá. Nem esquerdista sabe se vai realmente fazer a reforma agrária, entendeu? Sim. Então, não tem como saber. Isso é uma coisa que é meio complicada. Mas eu acho que é importante, porque se tu não vai votar, vai ter alguém que foi pago pra votar no corrupto lá que vai votar, entendeu? Então eu acho que a partir quando tu tem de votar, tu tá, na verdade, dando mais poder para as pessoas que foram lá votar. Tu tá fazendo isso. Então tu tá de dar a tua voz para deixar uma outra pessoa falar por ti. E eu acho isso muito perigoso, porque foram sofreram lavagem cerebral e foram compradas ou são corruptas ou têm más intenções, eles não vão deixar de votar. Eles vão votar. E o que me preocupa dos libertários é essa coisa de tipo, ah, eu não me importo com a política. Ah, eu não vou votar, tô legitimando o Estado, não sei o quê. Só que, na real, o Estado tem poder sobre ti. Ninguém consegue fugir 100% do Estado. Aí, claro que a gente tem que trabalhar nesse sentido, mas, por enquanto, ainda temos que pagar impostos. Não tem como tu fugir. Tu tentar fugir do imposto de renda, mas assim, tu vai no supermercado, tu tá pagando imposto, ou tu vai parar de comprar, entendeu? É Sim. meio difícil tu fugir 100% do Estado. E se tu tá no apartamento, tem que pagar IPTU, tem que pagar, sei lá, se o carro, tem que pagar muito imposto, entendeu? São coisas que tu não tem que fazer, que o governo simplesmente pode chegar e te tirar as coisas que tu tem, porque eles têm esse poder, eles têm as armas. Então, simplesmente falar, ah, eu vou ignorar o Estado, boca pra fora, porque não tem como ignorar o Estado ainda. E o que a gente sempre conversa é que, ah, tu não tem que ficar. Não é pela política que tu resolve os problemas. Concordo, não é pela política, mas a gente não pode ignorar a política. Porque eu acho que a gente chegou no estado que tava o Brasil com os governos petistas foi exatamente porque a galera ignorava a política. Né? Ninguém falava de política. Política era um Acho tabu que de não. conversa. E aí a gente virou quase Venezuela. Agora a galera tá mais atenta. Então, eu tá bem melhor a situação política do que foi nos governos petistas. Né? Eu tava acostumada a ver o governo fazer sempre o oposto do que ele deveria fazer. Era bem desesperador. Tu considera o Brasil um país pior do que os Estados Unidos? Em que No sentido? quesito geral. No quesito geral, assim, sei lá, para morar, por exemplo. Não. Não? O Brasil? Ah, Brasil. Tá. Sim, o Brasil é pior que os Estados Unidos pra qualidade de vida, vamos dizer. Mas eu E acho tu que acha essa que. cultura woke aí nos Estados Unidos tá pior do que aqui. Tá, mas tu acha que os Estados Unidos, ele é o que é hoje, pelo menos melhor que o Brasil, porque o povo americano soube votar melhor? Não, porque eles têm uma constituição melhor, eu acho. Tá, então, qual que é o ponto do voto? Não entendi onde é que tu quer chegar. Qual o ponto do voto? É, porque, tipo, se países evoluídos chegaram em estágios em que eles têm, sei lá, alta tecnologia, e são países bons, sei lá, daí tu pode ver DH, educação, essas coisas assim, essa população, tipo, tudo isso se deve ao fato das pessoas votarem no menos pior, daí isso foi um processo de vários anos e daí fez o país chegar ali, ou foi um processo, sei lá, de baixo para cima? Eu acho que tem mais a ver com a cultura, na real. Acho que isso Então acho que tá o mais voto é conectado. capaz de mudar uma cultura? Não, mas a cultura muda o voto.
Exatamente. Então não é votando que tu vai mudar alguma coisa. Não, mas eu não acho que é votando é mudar alguma coisa, mas isso que eu tava falando. Pra mim, o votar é uma legítima defesa, é uma forma de tu evitar ser atacado mais, entendeu? Porque a política, o Estado tem a tendência de sempre crescer, aumentar o seu poder e destruir cada vez mais as liberdades das pessoas. E se tu Então, votar pra ele, tu quando tá tu. dando mais energia. É isso que muito libertário fala, mas eu discordo disso. Eu não acho que eu tô dando energia. Eu acho que eu tô. É que nem tu ir pra uma batalha e tu ter a opção de levar um escudo ou não, entendeu? Aí tu fala, ah, não, o escudo é muito pesado, não vou levar porque eu vou gastar energia. Entendeu? Sim. Leva a porra do escudo, entendeu? Tu tem mais chance de sobreviver. Eu vejo como isso. É uma forma da gente se proteger. É que pra mim não parece proteção se eu tô jogando com as cartas que o inimigo me dá, entendeu? É, mas é que tu Pra, não tem pra mim isso opção não é de não proteção. Pra mim jogar. isso é tipo mais uma ilusão do que uma proteção de fato, entendeu? Mais uma esperança de que vai mudar alguma coisa do que algo, sei lá, prático. É que é mais. Peraí. Ah, perdi o raciocínio. É, eu falei que era prático. Eu esqueci também o que eu falei. Colocar que vai usar as cartas do jogo do É, inimigo. tu tá. É isso. É que assim, tu não é que o voto significa que tu tá aceitando jogar o jogo do inimigo. Tu já tá no jogo. Sim. Então a única coisa que tu vai fazer é dar uma cartada, entendeu? Tu vai tentar fazer alguma coisa dentro daquele jogo. Se tu pudesse sair do jogo, eu falaria, saia do jogo. Eu acho que esse é o objetivo final, é sair do jogo. Mas enquanto a gente tá dentro do jogo e o jogo está nos fazendo refém, tem que fazer alguma coisa. A gente tem que tentar, pelo menos, nadar, entendeu? Porque a gente tá se afogando. Aí tu vai falar, ah, não vou nadar pra respirar um pouquinho. Não, respira o máximo que dá enquanto tu não conseguir sair da água, tenta nadar pelo menos, entendeu? Isso faz sentido, na verdade. Não tem como fugir do estado ainda. Então eu É que, tipo acho que assim, é. vamos analisar numa escala macro como é que o Estado funciona. Tem indivíduos que produzem coisas, né? No caso, o livre mercado, o capitalismo. A gente tem lucros e isso gera incentivos para a gente fazer ações e a gente vai fazendo isso de uma forma interpessoal até que chega um ponto que, sei lá, a gente consegue criar um avião. E, ao mesmo tempo, tem o Estado, que são velhos, não sei, velhos, a maioria é velho lá. São pessoas que fazem parte do Estado e que, tipo, eles não produzem nada. A única coisa que eles fazem é tirar de ti. Eles são parasitas, né? Igual a gente acho que já fez até um post nisso no Instagram. Então, tipo assim, como é que tu acaba com um parasita? Tu para de dar a ele. E, ao mesmo tempo, eu acho que existe um certo mecanismo de parasitagem eficiente ou não. Porque, tipo assim, vamos supor que eu vou, sei lá, parasitar uma mulher, igual aquele golpista do Tinder. Ele pode, tipo assim, pegar toda a fortuna da mulher, o net worth dela, ou ele pode, tipo, sei lá, pegar $1.000 dela por mês, entendeu? Se ele fazer a primeira opção, ele vai falir ela e daí ele vai ter que partir para outra vítima. Se ele fazer a segunda, talvez a mulher sempre consiga ir se recuperando. Então ele vai conseguir parasitar ela por um tempo maior. Tá certo que o ganho dele não é tão alto, mas ele consegue ter essa certa segurança. Então, quando a gente bota isso numa visão do Estado, se o Estado começar a sugar muito imposto das pessoas, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai começar a tirar recursos, né? Porque ele não produz nada, ele só tira. E quando ele tira muitos recursos e as pessoas produzem, o que vai acontecer no final é que vai ter poucos recursos no mercado, porque a maioria o Estado roubou. Então, o que isso vai gerar? Primeiramente, vai gerar desemprego, porque o empresário que ia abrir uma empresa nesse país não vai mais, já que o imposto é muito alto, então para ele não vai valer a pena. E isso faz com que não abra empresa e não vai ter empregos. Então as pessoas
Então vai diminuir a quantidade a taxa de desemprego vai aumentar. Logo, somado a isso, também tem o fato de que as pessoas vão ter que pagar mais imposto no consumo, por exemplo. Então, o cara ele já é desempregado e ele ainda tem que pagar mais imposto, sei lá, para encher o carro dele com gasolina. Aí chega um ponto que ele tem que vender o carro e andar de bicicleta. Somado a isso, também tem o fato da inflação, que o Estado ele começa a entrar em dívida, porque um psicopata ele nunca tem um limite. Para ele, quanto mais poder ele tiver, melhor. Então, ele vai imprimir dinheiro, ele vai fazer o que for possível para ele ficar rico. Foi a mesma coisa que aquele britânico fez lá, o George Soros. Foi assim que ele ficou rico. Ele quebrou todo o sistema inglês lá e ficou rico com isso. Então, o ponto é o seguinte, se o Estado ele começar a ficar muito grande, igual a gente vê, por exemplo, na Coreia do Norte, onde as pessoas... Eu lembro que eu vi um dado, não sei se era verdade, mas tipo, tinha, sei lá, 300 IPs registrados. Ou seja, poucas pessoas tinham acesso à internet lá e computador. A maioria vive em campo, de uma forma totalmente antiga e com pouca tecnologia, vivem pobres, assim. Então, isso ele acaba que vai se prejudicar, porque ele vai ganhar bastante dinheiro no começo, mas daqui a uns anos vai acabar, né? A torneira vai parar de sair água. Uhum. Agora, se a gente pegar um estado como a Estônia, por exemplo, mas pode ser qualquer país livre, é só ver o ranking dos países livres mundiais que tem, eles são estados, ou seja, eles são parasitas. A diferença é que eles entendem que se eles parasitarem demais, o país deles vai quebrar. Ainda mais se tu levar em conta que eles não têm recursos naturais como o Brasil, né? Aqui a gente até consegue se manter por um tempo, por causa da Amazônia, e petróleo, e gás, e essas coisas que a gente tem aqui, né? Então, o que isso acontece? Acontece que os próprios estados, digamos assim, eles começam a fazer uma guerra de parasitagem. Parasitagem, isso, falei certo. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Se as pessoas começarem a sair do país, ou se as pessoas que não conseguem sair ficarem pobres, vai acontecer que esse país vai ficar ruim, vai ficar falido, vai ficar tipo uma Venezuela. Então, o que vai acontecer? Ou as pessoas vão ter que literalmente fugir do país, igual acontece na Venezuela, e ir para países como o Brasil, ou seja, a Venezuela é tão ruim, o Brasil consegue ser melhor. E as pessoas que têm mais dinheiro vão para países melhores, né? Vão, sei lá, para os Estados Unidos, que eu gosto particularmente, ou vão para a Europa, qualquer país lá deve ser bom, tirando a Ucrânia. Então, tipo, o ponto é o seguinte, tem como sair do jogo, mas tu vai ter que entrar num outro. Então, tu pode sair do Brasil e parar de participar de eleições aqui e, sei lá, ir morar na Suécia. E se a Suécia começar a aumentar imposto, tu vai lá e se muda. Tá certo que tem que ter um dinheiro para fazer isso, mas o ponto é o seguinte, não é do incentivo do Estado aumentar tanto imposto assim, presumindo que o Estado seja inteligente, né? Aqui no Brasil é só um bando de política, acho que a maioria é analfabeta, inclusive, Uhum. então, obviamente, vai quebrar. Mas tu conseguiu entender meu ponto? Acho que eu enrolei demais. Sim, eu Por que eu falei concordo com tanto na minha... tudo que tu falou, mas. Não, eu concordo com tudo que tu falou, mas não entendi o que isso tem a ver com a eleição, com o voto. Ah, o ponto é só que daí, tipo, tu falou que a gente tem que votar porque não tem como sair do jogo. Mas meio que tem, é só tu parar de votar. É, só tu sair do país, na real. É, mas Se é que for... tu vai entrar em outro país? Todos os países têm imposto. Sim, o ponto é o quanto que eles têm, né? Igual eu falei, o país pode Às vezes querer é roubar. maior, às vezes é maior que o Brasil. A Alemanha, por exemplo, tem um imposto Ah, mas muito tu não vai alto. sair de um país ruim pra ir pra um pior, né? Aí tu vai A estar... Alemanha, tu acha que é pior que o Brasil? Depende em que quesito. Quesito, Ui. sei lá, quesito segurança eu iria pra lá. Sim. A Alemanha Quesito... tem imposto de renda altíssimo. Mas sei lá, pelo menos eles, abre aspas, vai me falar isso, mas eles têm, abre aspas, um retorno. Será? Será que não é só a cultura do povo que faz o país funcionar? Que é o que eu acredito. Pela minha experiência, foi o que eu percebi. Tá aí, mas votando não vai mudar a cultura, né? Não, mas a cultura muda o voto. Sim. Mas é Então não é votando. importante votar para a legítima defesa. Eu vou sempre. Eu nunca disse que votar vai melhorar a nossa vida. Ela vai despiorar, que nem a economia. É, jornalista falando do Bolsonaro. A economia despiorou, eles falam. Eles não podem falar que melhorou, né? Eles falam despiorou. É, porque não dá mesmo, né? Já Não, que não, não, não se a pode falar bem inflação. do Bolsonaro, tem que falar. Então, Ah, tá. despiorou. É que jornalista não pode falar bem.
Mas Tá, é o só a Brasil forma de fugir. Vamos dizer, dar mais tempo, na real. Não é nem que, se eu votar certinho, eu não vou precisar me preocupar com o Estado. Não, tu vai continuar te preocupando com o Estado. Tu vai continuar criando soluções para fugir do Estado e para ajudar as outras pessoas a sair do sistema de opressão do Estado. Só que vai ter mais tempo. Talvez. Pelo menos vai quanto tempo tu tentar. precisa? Porque a gente já tá, tipo, o Brasil, sei lá, já existe mais de 500 anos. Tipo, quanto tempo é necessário para isso aqui realmente ir pra frente? Não é o Brasil para frente, é o tempo da gente descobrir tecnologias. Blockchain, por exemplo, é uma coisa que e nem tá muito implementado na sociedade ainda, entendeu? Mas eu acredito que isso vai ser uma forma de libertação. Só que a gente precisa de mecanismos e tecnologias que vão nos ajudar a fugir do Estado. Tipo, hoje em dia, com Bitcoin, tu não precisaria pagar imposto. Se tu tem um Sim, negócio que aceita Bitcoin e tu paga tudo com Bitcoin, tu vai pagar imposto só porque eles não têm como te taxar, eles não têm como fazer. Entendeu? E e isso é é uma coisa nova, é uma tecnologia muito recente, isso não existia um tempo atrás. Então, quantas outras tecnologias a gente ainda pode desenvolver que vão nos ajudar a nos esquivar do Estado cada vez mais e tornar inúteis? E principalmente parar de dar dinheiro para eles pararem de pagar a polícia para nos bater. concordo. Eu só não Então, a gente entendo tem onde que que o voto matar entra eles de nisso. inanição. O voto entra de ter mais tempo para poder lutar contra o Estado, porque Tu acha que se não votar a gente vai virar uma mais ditadura? se o Brasil vai virar uma ditadura, Tu tá eu falando de acho. ter mais tempo. Tipo, tu acha que se a gente não votar, daí vai ficar uma ditadura, daí não vai ter mais tempo Sim, pra focar em tecnologia, é isso? eu acho. Eu acho que a tendência de todo Estado é aumentar, 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 até virar um autoritarismo absoluto. Porque eles vão. Tipo, porque, ou, por mais que tu fale, tá, a longo prazo isso vai ser ruim pro Estado. Mas o político, ele pensa em 4 anos. A Sim. visão dele de vida é 8 anos. Então ele vai pensar como é que eu vou ganhar mais dinheiro, mais poder nos próximos 8 anos. Nos próximos 4, para depois eu tentar mais 4. É, e os próximos Entendeu? vão pensar isso, né? Só que uma hora vai E quebrar. todos vão pensar assim. Porque eles estão pensando neles, eles estão pensando no tempo que eles não vão pensar, daqui 20 anos o Brasil vai estar falido e daí eu não vou poder mais ser político. Eles não estão pensando nisso, eles estão pensando, como é que eu vou ganhar um monte de dinheiro na próxima eleição? Como é que eu vou já roubar um monte de dinheiro para comprar um apartamento em Zurique? Entendeu? Sim, sim. Zurich é foda. É Axiomas isso. de Zurich. Tá, mas tipo, tu não acha que se, vamos supor nessa eleição que vai ter agora, se, sei lá, falassem no Fantástico que teve 50% de votos nulos, ou que 50% das pessoas não foram votar, tu não acha que isso manda uma mensagem de que ninguém tá satisfeito com o que tem por aí? Assim como um protesto manda uma mensagem, tu acha que muda alguma coisa? Não muda nada. E além do Peraí, então mais, tu mudou de ideia também. não, na real, pra político, eles estão cagando pra mensagem que manda. Eles estão ali com o poder deles. Grande bosta. A única coisa que muda é pro povo. Pro povo saber que, sim, mudaria no sentido de, 50% das pessoas vão votar. Tu fala, porra, tá todo mundo infeliz com o sistema. E se tá Mas todo isso mundo poderia causar alguma mudança, trazer alguma revolta no povo? Sim, poderia. Mas eu não acho que só pelo fato de não ter 50% das pessoas que podem votar irem votar, isso não vai mudar nada imediatamente no governo. Isso pode causar uma revolta, mas isso não vai mudar nada. Até porque não existe lei que fala que se menos da metade das pessoas votar aquela eleição ou tem que fazer novos candidatos, sei lá, não tem regra nenhuma. Sim. Se for uma eleição que uma pessoa votou, aquela pessoa num candidato, aquele vai ser o presidente, entendeu? Assim, não tem o Mas mínimo. tu,
Mas tu falou que se não votassem, tu acha que vai criar uma ditadura aqui no Brasil. Só que se, tipo assim, tu acha que é fácil implantar uma ditadura em um país que a maioria das pessoas nenhuma foi votar? Tipo, como tu mesmo disse, a população estaria revoltada nesse caso hipotético. Então, para implementar uma ditadura seria muito mais difícil, né? Porque geralmente as ditaduras são implantadas como tem vários votos, né? Tipo, muitas pessoas apoiam um partido e daí esse cara vai crescendo e aí vai cortando as asas aos poucos. Eu acho que é Sim, muito difícil tu criar mas, uma ditadura e um governo em que a maioria do povo não gosta de ti, porque ninguém votou em ti, ninguém votou em ninguém. Eu acho que é muito mais difícil uma ditadura acontecer nesse caso, do que mas, a em um ditadura, caso que todo mundo votou. mas a ditadura não acontece logo depois que a pessoa ganhou a eleição, né? É Sim, sempre um processo longo de cooptar o parlamento, cooptar os juízes, Suprema Corte, fazer leis diferentes. Então é sempre um processo bem. Começou com uma eleição, há muitos anos atrás. Então não é mas tu não acha que isso fica, se logo dificulta, depois. tu não acha que isso tem uma dificuldade se a maioria das pessoas não votarem? Eu acho que não, tu diz antes de ter uma ditadura. É Porque isso, antes de ter depois uma da ditadura. ditadura as pessoas não votam e fica tudo por isso mesmo. Pessoas não votarem significa. O que tu Não, falou? não. Não, quando já tem a ditadura, não importa, mas se for votar, não Ah, sim. foi três pessoas votar, ninguém mais vota, foda-se, ninguém dá a mínima bola, né? Porque tá dominado. O negócio também. Mas antes, sim, seria mais difícil, talvez, mas eu Tu acho acha que se que tu tiver chegar votando ao no. ponto. É que assim, se chegar ao ponto de que tem um número de pessoas suficiente para que estão tão revoltadas que elas não iriam votar, não chegaria ao ponto de ter uma ditadura de qualquer forma. Mesmo que ela forem votar, entendeu? Mas, tipo assim, se a pessoa não gostaria de votar, mas ela vai lá e vota. É que o Brasil é obrigatório o voto também, essa é a diferença. É obrigatório, mas. Sei lá, multa tipo R$ 5. Bom, mas aí eu acho que é pior tu tá dando dinheiro pra eleição, né? Porque esse dinheiro acho que vai pro tribunal eleitoral. Tu tá Cara, dando. mas. Tu Sei tá lá, financiando as eleições, as próximas eleições, quando tu não vai votar. tu tá financiando menos, na verdade, porque se tu parar pra pensar, se tu for de carro, por exemplo, tu vai pagar gasolina, que é R$ 8 e, tipo, 50% é imposto. Ou tu vai de ônibus e vai pagar a passagem, que a maioria é imposto também. Então tu vai estar sustentando mais ainda, né? Do que R$ 5 só. Pô, sei lá, eu vou votar a pé, que é do lado da minha casa. Bom, vai estar, sei lá, É que normalmente tu vota perto da tua imposto no casa, ar. né? Não, não sei, aqui em casa, pelo menos, tipo, a escola é longe, assim. Sei lá. Não longe, tipo, não sei, 3 km. Bom, às vezes tu pagou pro posto, tu pagou pra gasolina, tu não pagou diretamente pro Tribunal Superior Eleitoral. Ah, o ponto é que tu tá dando dinheiro pro sistema, né? Ah, tu vai dar de qualquer jeito, tu vai encher a gasolina do teu carro de qualquer jeito. Não é por causa disso que tu tem que encher o tanque. É, não é como se esses R$ 5 fossem fazer diferença, né? Porque, Ah, mas é um monte de tipo, gente que não. fundão eleitoral, o preço para fazer aquelas urnas ali, a programação delas, isso aí já é um dinheiro gigantesco, né? Muito mais que R$ 5. Mas é que são 100 milhões de pessoas que podem votar, né? Então, se metade não vai votar, são 50 milhões. 50 milhões vezes 5 é bastante. Ah, agora pega, sei lá, imposto de consumo Sim, mas é que isso tu não tem como do arroz. escapar. Isso que eu tô dizendo. Isso tu não tem como escapar. Por enquanto. Tá, entendi. Tu tem como fugir de certas coisas. E, por exemplo, vamos supor essa próxima eleição aí. Bolsonaro versus esquerda. Sei lá se vai ser o Lula, se ele já vai desistir. Não, acho que não. Sei lá. Se ele desistir, ele perde. Quem tu acha que pode ameaçar mais a tua liberdade de viver a tua vida? O Lula ou o Bolsonaro? Porque no fim, esse turno é.
São opções. Tudo bem É, que o tem a primeiro terceira que turno é um monte de gente. Ai, sei lá, tem a galera do Partido Novo, whatever. Mas segundo turno é pessoas. E vai ser extrema esquerda ou menos esquerda. eu acho que o Lula é pior pra minha liberdade. Então, aí tu não vai votar? Tu vai deixar uma pessoa que ganhou o sanduíche de mortadela escolher por ti? Porque ela vai escolher por ti. E o O voto ponto dela vai valer e o teu não. Porque tu não votou. E daí tu vai lá e paga 7 pila pro STF. Pro ST. Como é que é? Superior Tribunal STJ. mas aqui, tipo, Não, eu acabei, STF. eu acabei de falar que ele é menos pior, mas, tipo, não vai mudar nada, entendeu? Mesmo que seja Bolsonaro, daqui 10 anos ainda vai ter voto, não vai mudar nada. Tá entendendo que não muda nada, é só parece que é um circo, entendeu? Claro que tem o menos pior, o pior, sei lá, dependendo das ideias que a pessoa faz, corrupção, né? O Lula, ele fez corrupção pra caralho. Mas, tipo, o que que mudou? Não mudou nada. O Bolsonaro tá aí e eu também não senti nenhuma mudança. Ah, eu senti mudança. Talvez. O que que tu sentiu? A questão de leis trabalhistas tem mais flexibilidade agora. Para compra de arma tem mais flexibilidade agora. Diminuiu a criminalidade. Ganhou. Foi 20% menos criminalidade de homicídio logo depois que ele ganhou. Sei Ah, lá, tem várias tá, coisas essas que coisas. melhoraram. E, tipo, as pessoas estão se sentindo mais um direito de autodefesa. Isso acho que foi a maior coisa que ele fez. Entendeu? Legítima defesa virou agora no Brasil, entendeu? Que antes era, fica quieto e baixa as calças pro bandido e agradece. E É, mas ao agora não mesmo é mais tempo, assim. ele também, tipo, faz aquele discurso lá que vai invadir o Congresso, né? Tipo, isso também é perigoso se tu parar pra analisar. Vai me invadir o Grão. Eu não Não, fui. ele falou um negócio que vai invadir, não sei o quê, daí as pessoas ficaram bravas com ele. Ah, eu não vi. Ah, muito Mas, tempo atrás? muito tempo atrás, mas ele também fez uma passeata de moto recentemente, que ele falou que que só Deus tira ele da cadeira dele. Eu não tô seguindo muito. É isso Eu que eu também digo, não. eu não fico perdendo tempo com política, entendeu? Eu foco meu tempo em coisas mais que eu Tá, consigo me libertar mais. como é que Porém, tu chega não. na hora da eleição, eu vou ali votar, entendeu? Porque vai demorar 10 minutos da minha vida que pode me ajudar. Não Ou sei. convencer os ANCAP a votar, porque se os ANCAP não votarem, a gente tá mais fudido ainda. Porque eu acho que isso até é uma PSYOP, entendeu? Uma operação psicológica, que é tu pegar os liberais e os libertários e falar assim, ai, não precisa votar, votar é idiota. Pra mim, foi um esquerdista que botou na cabeça das pessoas isso. Entendeu? Não, esquerdista não, esquerdista defende voto. Sim, mas ele quer que o outro não vote, é isso que eu tô dizendo. A coisa perfeita é pro esquerdista falar pro oponente dele que ele não tem que votar, porque votar é idiota. E aí conseguiu convencer. Aí estão todos a cápila. Ah, não vou votar porque votar é idiota. Não, é tu que tá sendo usado pra não votar. E depois vem o esquerdista lá com o sovaco azul e vai votar por ti. Ah, só que esse esquerdista do sovaco azul, ele acha que ele tá bem, entendeu? Tipo, tem vários Tá, não caras que. importa o que ele Pode tá ver. fazendo. Ele tá. Eu não me interessa o que ele tá pensando. Ele acha que está fazendo É bem, que. mas Como é. vai sofrer por causa do voto dele. E tu também. Mas O tu ele que acha não que. votou. Tipo assim, tem caras que fazem vídeo até hoje em dia que defendem o Lula e falou que o governo dele era melhor, não sei o quê. Tá entendendo que eles acreditam em algo que pra eles faz bem, entendeu? Tipo, cada um tem uma ideia. Como é Eu que sei. sabe quem que é o certo? O certo é a liberdade. O certo é a não escravidão. E se aquelas pessoas são a favor do Mas pra Estado, eles elas o são a Lula, favor da escravidão.
Mas pra eles o Lula também dá liberdade. Tipo, sei lá, liberdade de proteção contra o patrão malvado. Liberdade de tirar dos outros o que não é deles e dar pra eles. Isso é liberdade? Não. Isso é Não. roubo. Eles, assim, é que existem leis, que eu tava vendo até uma palestra muito interessante que eu posso botar o link aqui, Uhum. sobre natural law, né, a lei natural. E basicamente o cara falando muito bom, cara, é bem radical, mas assim, ele falou, tu é a favor da existência do Estado, tu é a favor da escravidão humana. E a escravidão nunca vai ser moral. Nunca foi, nunca será algo moral. E se tu é a favor do Estado, tu é a favor da escravidão. Então, tu não tem uma moral muito boa. Então, É se que a na cabeça pessoa acha tá. que votar na esquerda é algo bom, ela está errada. Simplesmente isso. Porque ela é a favor da escravidão humana. E ela não deveria ser. Ela deveria ser a favor da liberdade do ser humano. Ponto. Não tem muito o que discutir. Eu também concordo com isso. Mas é que eu consigo imaginar alguém falando que, tipo, na verdade, quem vai garantir a liberdade é o Estado. Apesar de eu não concordar com isso. Sim, mas é que a pessoa está errada. Ponto. Não tem. Ela pode acreditar o que ela quiser, ela está errada. Porque existe uma verdade universal que é a liberdade. Essa é a verdade. Então, se ela não acredita nisso, o problema é dela, na real. Tá, e outro ponto agora. Imagina que tu é uma política, então basicamente tu pode fazer o que tu quiser, pode fazer chantagem com a empresa e ganhar dinheiro sem fazer nada e ficar iludindo as pessoas. Por que que tu criaria um sistema em que tu pode, tipo assim, acabar com a tua carreira, entendeu? Basicamente o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se o voto muda alguma coisa, ele não seria proibido? Isso é um grande ponto. Será que o voto muda alguma coisa? A gente pode entrar nessa discussão, porque isso eu realmente não sei. Se as eleições não são uma farsa total. Só que, se eu acho muito difícil que seja possível fraudar a eleição 100%. Eu acho que tem como fraudar a eleição em algum percentual, que eu não sei qual é. Por que tu acha isso? Bom, eu tava vendo até um filme sobre a eleição dos Estados Unidos ali, né? Que foi claramente fraudada, porque o Biden é o presidente mais popular da história americana. Foi o presidente que mais teve votos na história dos Estados Unidos. O Biden. Tipo, Mais aleatório possível. ninguém. Tá todo mundo cagando pra ele. Tipo, e aí tem um documentário bem interessante que é 2.000 mulas, que eles chamam. Porque a mula é os contrabandistas lá que trazem droga do México ou imigrante, não sei direito. Que eles usam esse nome. Então, são as 2.000 mulas. E aí mostra como é que eles fraudaram a eleição dos Estados Unidos. Tem imagens, eles rastrearam o celular das pessoas e descobriram que tinham certas pessoas que elas iam em organizações não governamentais, né? ONGs, e depois elas iam nos ballots, que são as que tu botava o voto por correio, né? Sim. Então, eram pessoas que iam nessas ONGs e depois iam em pelo menos 10 ballots. Tipo, quem é que vai em 10 ballots? Tu vai em uma, se tu vai votar, tu vai lá, põe o teu voto. Entendeu? Tu não vai passar por 10 caixas de correio na cidade inteira. Sim. Um pouco suspeito. Então, eles rastrearam o celular das pessoas e conseguiram descobrir isso. E daí eles calcularam só com esses prédios. E só com essas pessoas já invertiam o resultado das eleições dos Estados Unidos. Eles falam, aí, pode baixar também, né? Pode botar 5 caixas em vez de 10. E indo na ONG também. E isso mudaria radicalmente o resultado das eleições. Então, assim, é possível, só que eu não sei. Eu acho que as eleições no Brasil são fraudadas, mas um percentual. Por exemplo, eu acho que o Bolsonaro ganhou a eleição no primeiro turno, em 2018. Entendi.
Mas eles mudaram o número de votos, acabou tendo a segunda eleição e eles tentaram roubar e não conseguiram roubar o suficiente para ele não ganhar a eleição. Claro que esse ano eles vão tentar roubar mais ainda, porque eles sabem como ele tá popular. Acho que eles não esperavam que ele fosse tão popular em 2018. Então eu tenho um pouco de medo, sim. E me E, incomoda mais ainda que os libertários não vão votar. Sendo que a gente já tá perigando Lula aí de volta, entendeu? Porque eles já estão. Bom, as pesquisas eleitorais, né? Que tava dando, sei lá, 80% Lula em janeiro. Agora que tá na metade do ano já, eles já estão baixando, assim, o percentual, porque tá muito ridículo, né? sim. Tipo, claro que isso é. Então agora eles já estão começando a botar meio empate técnico com o Bolsonaro e falta ainda alguns meses para eleição. Então, tipo, já deu. E o Bolsonaro deve estar disparado nas pesquisas, de verdade, né? Só E que a tem questão algum, é que eles já estão preparando o terreno para roubar. Se e eles tem vão algum, conseguir roubar o suficiente para inverter o resultado, eu não sei. Nos Estados Unidos eles conseguiram. E, porra, eles roubaram a eleição nos Estados Unidos na carinha de pau, entendeu? Eles vão tentar roubar aqui também. Eu acho que é um dos poucos países que ainda tem alguma coisa de direita no governo, entendeu? Dos países maiores, países importantes. Porque a Europa não tem nada. a Índia, acho. América do Norte também. É, a Índia eu não conheço muito a política da Índia. Ninguém Mas a foda-se a Índia. Europa. Mas a Índia sim seria um país como o Brasil. Mas são poucos, assim, né? E eu tenho certeza que, tipo, isso são forças internacionais querendo mudar a eleição no Brasil. Botar o Lula no lugar. Ou sei lá quem é que vai ser no lugar. O Leite. O pupilo do Fórum Econômico Mundial. Que nem a Merkel e o Trudeau. Tá, Então, sobre a porcentagem ali. Tem alguma porcentagem, tipo, tu quer votar mesmo com essa chance de ser fraudado, tipo, só pra, tipo, só pra uma aposta, assim, caso tu não seja porque eu fraudado. não sei, é que eu não sei se é. Tipo, eu não acho que é 100% de roubo. Entendeu? Então eu vou dar a minha parte, vou tentar alguma coisa. Melhor do que eu falar, fui ver, desistir antes de tentar, porque pra mim não custa muito ir lá e vou apertar no tecla e deu. Entendeu? Sim. Então, Isso. esse esforço é pouco o suficiente a consequência negativa que eu posso ter de simplesmente me abster de dar a minha opinião. Se eu E tivesse tipo, certeza que é tudo um teatro, eu não iria voltar com certeza. Mas eu não tenho essa certeza. Se sim. alguém puder me dar essa Aposta. certeza, por favor, me prove que é 100% uma palhaçada. Que é só se tu me É tipo aquele convencer, eu negócio do não vou Bitcoin, votar. né? É tipo o negócio do Bitcoin. Ou tu investe R$ 50 hoje em dia, e daí se der certo no futuro, tu vai estar rico, senão tu só perdeu R$ 50, né? Tipo É, isso. exato, exato, com certeza. Tá, mas tipo, sobre o voto. Putz, eu perdi meu ponto que eu ia falar. Não, não É que perdi não não. tem risco, né? O voto não tem risco de. Eu não tô nem investindo nada, tô investindo Ah, tá, meia lembrei. hora do meu dia. Tá, tu falou ali, os libertários não vão votar e daí vai ajudar a estragar o país, não sei o quê. Só que, tipo assim, tu concorda que libertários é uma bolha extremamente pequena que, quando se compara tipo, em relação ao Brasil, então. A gente Eu não tem acho que é 200 tão milhões de pequeno pessoas. assim, pra começar. Não é pequeno, Cara, a não. maioria da população do Brasil, tipo, não tem nem saneamento básico, tá ligado? A maioria, sei lá, não concluiu o ensino médio. E tu acha que não tem libertário nesses meios aí? Cara, se tiver um cara que ele pensa nisso de uma forma sem saber, tá ligado? Tipo, ele chegou na mesma conclusão sem querer. Eu acho muito difícil, a maioria tá, tipo, preocupada em ter comida na mesa, tá ligado? A maioria das pessoas são pobres no Brasil. Como é que. Tipo, essa é a maioria das pessoas, entendeu? Então, é eles que realmente mudam o país. Porque eles são em grande peso, né? A democracia é por quantidade. Sim, mas tem muita gente dessas pessoas mais simples que votam no Bolsonaro, por exemplo. Porque não gostam de governo petista. Sabe quanto que eles fuderam com a vida deles.
A ideia de que a Não sei, elite mas que vota não, na não sei que direita é uma palhaçada, porque não é verdade. Isso aí já foi comprovado que não é verdade. tem os caras no Nordeste lá que votam no Lula bastante. Ah, sim, tem também. Tipo Mas assim, tem os que a não gente tá votam. numa Em bolha, então. Salvador teve um negócio lá do Bolsonaro e encheu. E é que a gente acharia que não teria muita gente votando no Bolsonaro. Ou contra a esquerda. Sei lá, eu acho que a gente tá muito numa bolha de, tipo, libertários, não sei o quê. Tem noção que tem um cara, tipo, no interior de Goiás que tá todo fudido, entendeu? Eu acho que a maioria da população do Brasil não é as pessoas de São Paulo, sei lá, sul, que tem internet, uma vida, uma casa, assim. Eu acho que, sei lá, quem dita a maioria das coisas são pessoas que não têm nenhuma instrução de educação. Tá, beleza, mas mesmo assim Bolsonaro ganhou em 2018. Que a maioria votou nele. Se as pessoas votaram consciente, tipo, pela mesma filosofia nossa, talvez não, mas tanto faz, entendeu? Não importa Ah, na por real, que daí que a seria só pessoa uma tá sorte votando. disso, né? Seria só uma coincidência. Não é, porque talvez alguma parte do discurso dele agrade certas pessoas, outra parte do discurso agrada outras, e eu tenho uma pequena parte que agrada libertários também. Que é essa coisa da liberdade, direito à autodefesa, porte de armas. Por exemplo, libertário já não entra muito nessa história de que conservador é mais contra drogas e tal. Libertário é tipo, quer usar droga, te fode, entendeu? A favor, mas também não tenho nada contra. Pode fazer o que tá afim, né? Já o Bolsonaro já tem mais esse discurso de tipo, não, é feio usar drogas, sei lá. Sim. Então, mas tipo, entre ele e o Lula que fala, podem usar drogas, mas também pode o bandido entrar na tua casa e te estuprar e tá tudo certo. Eu prefiro o cara que é contra a droga e que é contra bandido também, entendeu? Então as pessoas vão escolher a parte que é menos pior. É tipo, que se alinha um pouco mais com a tua filosofia, não é? Não é que vai alinhar 100%, mas acho que esse que é o negócio da política, entendeu? Tem que escolher o menos pior. E pra mim não tem dúvida nenhuma que é o menos pior. E eu acho que a maioria dos libertários concorda. Porque o Bolsonaro ainda larga umas frases de missas, assim, sabe? Ele falou É, do segundo amendment dos Estados Unidos, lá da do Constituição direito. Americana, de portar armas, que falou, vocês têm que ter armas para lutar contra um governo tirânico. É, eu vi sim. Diz qual é o presidente de um país que vai falar isso. Pelo amor de Deus, o libertário não votar num cara desse tem que ser muito idiota, desculpa, mas é o que eu penso. Tu vai lá votar, vai votar e vai deixar o Lula ganhar porque fez o show da Daniela Mercury lá, pagou uns sanduíches de mortadela pra galera, e daí vai ter que ser teu presidente, Ele fez isso. porque tu não quis votar no. Eu sou contra meus princípios, eu sou contra políticos. Vai se fuder, cara. Agora você tem pelo menos a chance de votar num cara que realmente tem um contra toda essa palhaçada que é essa democracia podre. Antes, quando era PSDB e PT, até tudo bem. Eu falo, bom, os dois são fodidos mesmo, tanto faz. Agora, não é o que a gente tá vivendo agora. Então, não votar no momento desses é burrice, pra mim. É desperdiçar uma mínima oportunidade de tu ter um pouquinho. Não ter mais liberdade, mas não perder as liberdades que tu tem, entendeu? Nem que ele não faça nada. Pelo menos ser uma barreira contra a liberdade. Ou ter o mínimo de esforço para barrar o roubo da nossa liberdade. Porque tu pega o governo e diz, acabou, entendeu? É passaporte sanitário para tudo. É, fazer a identidade digital, eles vão. Crédito social chinês. É isso que, é isso que todos os governos estão querendo fazer no mundo inteiro.
entendeu? E aí, se tu pega um governo de esquerda, tu vai a galope nessa direção. Aí tu pega o Bolsonaro, ele vai tentar segurar um pouco disso, pelo menos é o que a impressão que eu tenho. Quer discutir se ele vai ou não vai fazer isso? Pô, beleza, podemos discutir, mas assim, eu acho que ninguém pensa que tanto faz. As opiniões do Bolsonaro ou as opiniões do Lula não importam, porque vai na mesma direção. Tipo, o cara claramente tem um discurso contra essa agenda globalista. Se ele vai conseguir implementar, é outro discurso, mas tanto faz, entendeu? Eu vou lá e eu voto nele. Eu perdi 5 minutos do meu dia e deu. Pelo menos eu tentei. Não deu, beleza, não ia dar igual, então, mas eu já tô tentando encontrar outras soluções. Mas pelo menos eu fiz o mínimo que estava ao meu alcance. Entendeu? Eu usei o escudo quando eu tive a oportunidade. Não tomei uma flechada na cara. Entendeu? Fiquei muito É minha pensativo ideia, agora. porra. Compreende? Cara, eu fiquei muito pensativo agora. Não sei o que falar, pra ser sincero. É. É que votar fere o meu ego. Ah, foda-se teu ego. Você tem que ignorar teu ego agora. Isso aí é ter que trabalhar o ego. Não conta pra ninguém. Fala pra mim que tu não vai votar, daí tu vai lá e vota no mito. Eu não preciso saber. Acho que dá pra encerrar esse podcast agora. Patrick mudou de ideia e não vai admitir. É. Pois é, que eu realmente não sei o que falar, velho. É porque eu entendi tudo que tu falou. Tipo, Pô, tu pode eu entendi. comigo, tu não precisa discordar sempre. Eu não consigo. Eu É consigo, bom, mas não é quero só admitir. tem que trabalhar o ego, tem que falar, beleza. Olha, que final feliz do podcast. Vai todo mundo votar no mito e tá tudo solucionado. Aí a gente continua trabalhando em se libertar, galera. Não vamos parar, não, né? É o bom que tu. Porque O ter bom. mais depois de 4 anos, que podem nos fuder de novo. Então isso vai nos dar 4 anos de talvez liberdade. Só talvez, não é 100%. Cara, tu me deixou muito otimista e esperançoso, cara. Que bizarro. Pô, que lindo, que emoção. Obrigada. Fico feliz. Eu não, porque agora. Agora Cara, concordou e tu tem que discordar, tu é do contra sempre. meu Deus. Sinceramente, eu não tenho o que falar. E pior que, tipo, o teu ponto faz muito sentido, porque quando eu vejo pessoas que estão em política, assim, eles. Basicamente, todo mundo que tá muito envolvido em política, o cara perde a razão dele e fica igual um fantoche defendendo políticos, tá ligado? Sim. O que eu vejo que tu tá falando não é que, tipo, tu acredita na política e que a gente tem que focar só nisso. É, tipo, só mais um plus, então. Só mais uma cerejinha do bolo, né? É só um tempinho extra. É, porque tu ainda pensa também, tipo, em burlar o Estado, essas coisas assim. Então, Claro. tu não tá defendendo só política exclusivamente. Não, E tu também não política tá, não é resposta. e tu também não tá, tipo, sabe, puxando o saco do Bolsonaro, entendeu? Tu tá só analisando que ele seria o menos pior e que isso dê mais tempo pra gente, sei lá, se preparar e talvez até sair do país, por exemplo. Ou só ficar aqui também, não sei, foda-se. Então, é muito interessante isso. Exatamente. É uma ideia libertária de política. Eu não tô deixando de ser libertária. Cara, pior que É isso isso. faz sentido pra caralho, velho. Muito obrigada. Bizarro. Agora vamos começar a fazer. Vamos convencer a galera a votar também. Não, aí eu já acho meio trouxice já, daí. Trouxice, trouxice. Não sei. Trouxice. Trouxice. Olha, que final bonito de podcast. Nós concordamos pela primeira vez na história. Exatamente. Patrick E... humilhado, destruído. É, não é destruído, é Agora eu unido. tô chorando, Olha que lindo. Podemos chorar de mãos dadas. dormi chorando no meu travesseiro hoje. É que você tá ficando mais maduro agora. A realidade atingiu e foi em peso já. Meu presente de É, aniversário. viu? Viu? Que maravilha.
Então tá, vamos finalizar esse podcast. A gente pode fazer os outros da próxima vez, mas eu acho que, ó, tá fechando Podemos. 1 hora, topzera. Não, Qual é a tá. conclusão? Conclusão, Vote para vote. ter mais tempo. Exatamente. E nesse tempo não fique parado. Foque em você mesmo, nas suas profissões, alguma habilidade, não fique parado. E com esse esforço tu vai ter dinheiro suficiente para ou ficar aqui em, sei lá, um condomínio fechado, que pelo menos tu não vai levar um tiro de bala perdida, ou tu sai do país e é isso. Sair Então, do país não é a é isso. solução, galera. Tem Vamos estado pro em qualquer lugar. nos Estados Unidos. E é Mas tem isso. muita gente fugindo dos países de primeiro mundo e vindo para países de terceiro mundo, que o governo é mais Também, né? incompetente. É Aí o que vai eu tomando fiz, não é, querido? Foi o que eu fiz e eu conheci um monte de gente. Eu fui pra Narcapulco. Eu podia fazer um episódio de Narcapulco, ia ser top também. Fui Podia. pra Narcapulco, conheci um monte de americano, canadense, australiano, europeu, de tudo que é lugar. A galera fugindo. E tem muita gente que mora no México hoje em dia, exatamente porque o governo lá é tão incompetente. Tem o cartel, que, né, é Manda tudo. um poder, assim, sabe, é o cartel ou É o tipo, governo, assim. o São Paulo e o P- É C- tipo as favelas no Rio, eu acho, entendeu? Que é um governo paralelo, e aí meio que o governo não tem poder lá, porque aí é outro governo. E, pra ser sincera, eu prefiro o cartel do que o governo mexicano. Eu tenho mais medo, Nossa, é sério. Eu tinha medo da polícia mexicana, eu não tinha medo do cartel. pra mim é Porque o contrário. não é, cara, o cartel eles respeitam os turistas porque os turistas são dinheiro pra eles. Entendi. E o governo, não, o governo ele tortura os turistas. Ele rouba, eles É, extorquem. Eu tive amigo roubado pela polícia. Aí espero que isso é roubaram a verdade. Aqui no carteira Paraguai dele, tem. eles abriram a carteira dele, pegaram o dinheiro. Assim, a polícia no México. Então, assim, o cartel é outro nível. Se um cara do cartel faz isso, no outro dia ele tá morto. Os É caras que do eu tenho medo do cartel matam ele. cartel. É que o cartel ele se estabilizou tipo por uma violência direta. O Estado também fez isso, mas atualmente é uma violência indireta. Então, o máximo que vai acontecer é tipo assim, o policial ele fez isso meio que na escondida. Entre o quartel, se ele quiser te matar, ele vai lá e mata. Então ele tem uma violência maior que me dá mais medo. Mas os dois são ruins, né, obviamente. Não, mas eu tinha Dá mais mais medo da medo. polícia. A gente pode fazer um episódio também sobre isso. Pessoal, comentem aí se vocês querem episódio sobre viver no exterior. Que eu tenho muito o que É, falar. bem. E isso é outra coisa que a gente concorda. Tu acha que sair do Brasil é a solução de todos os problemas. E eu sei que não é. Então a gente pode Pra fazer mim um é. podcast sobre isso. Beleza, vou Dessa fazer vez eu não sobre vou isso. dar opinião daí. Isso aí não vai. Na real, Tá. tem que Vamos esperar eu ver. ir pra lá, tá ligado? Quando eu for pra lá, aí a gente faz esse podcast. Que daí, É, tipo, vai ter duas opiniões sobre a mesma experiência, então. isso, tem que ter experiência também pra falar. É. Então Talvez ano tá, que vem é eu vá isso. Tu vai? Então, beleza. para os Estados Unidos, talvez. Então, É isso, é isso. galeritas. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Eu espero que vocês vão votar no mito daí. Tá, e também não. Vota nele, mas não fala pra ninguém, fica bem quietinho. Não precisa falar, não precisa ferir o seu ego. Finge que tu não foi votar. Fala que uma eleição é idiota. Não, não fala que uma É, eleição é idiota que tu vai estimular os outros bestas a não ir votar. Vai votar e fica quieto. fala que tu não sabe de nada. Fala, não sei de nada e ignora a pessoa, segue reto daí. Isso, Isso que eu vou fazer. exatamente. Mas o segredo é, a eleição não é a solução. Políticos nunca vão solucionar seus problemas. Vocês têm que solucionar os seus problemas por si mesmos. Exatamente. E procurar liberdade sempre. E tentar só se defender quando puder. Legítima defesa. E é isso. É nóis. Adeus. Tchau, people.